Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. É uma satisfação compartilhar o conhecimento que eu acumulei durante anos com você que me assiste nas manhãs de domingo. No último vídeo, na semana passada, falamos sobre a importância da ética na gestão do orçamento público, no qual destaquei a importância da gestão dos recursos dos pagadores de tributos de forma ética, uma vez que a arrecadação destes recursos significa sacrifícios para a população. Hoje trataremos sobre a ética e os tribunais de contas. Falarei sobre como é importante a verificação dos gastos dos recursos dos pagadores de tributos de forma simples e objetiva, sem adentrar na parte técnica de auditoria, em função da sua complexidade e do pouco tempo que temos aqui para gravar este vídeo. Então, vamos lá. Inicio esse vídeo com duas perguntas. Por que é importante realizar auditoria na gestão dos recursos arrecadados pelos governos? E, segunda pergunta, qual a real utilidade dos tribunais de contas neste país? A resposta para a primeira pergunta, de forma bem simples e sintética, é por causa da natureza humana. Por que precisamos realizar a auditoria na gestão dos recursos arrecadados pelo governo? Justamente por essa razão, por causa da natureza humana. Quanto à segunda pergunta, do jeito que esses tribunais estão aparelhados atualmente, eles não cumprem as suas competências constitucionais de forma isenta. São usados, na maioria dos casos, apenas para mostrar aos incautos que, ficticiamente, alguém verifica os gastos dos governos. Só que, na realidade, apenas servem para dar empregos vitalícios e muito bem remunerados aos amigos e correligionários políticos. Essa é a minha opinião. Quando uma pessoa gerencia recursos alheios, seja de que natureza for, é de suma importância que essa pessoa seja absolutamente ética, porque aqueles recursos simplesmente não pertencem a ela. É simples assim. Assista ao meu vídeo sobre corrupção moral, vídeo número 27, que eu falo sobre isso. Temos atualmente inúmeros exemplos de indivíduos inescrupulosos ocupando cargos públicos e utilizando recursos dos pagadores de tributos como se fossem seus. Com uma grande diferença: esse indivíduo que gasta os recursos não trabalhou para obtê-los. Então, não se preocupará na lisura do processo de gasto. Isso, além de corrupção moral, pode ser também corrupção penal, do qual eu trato no meu vídeo número 28. No meu vídeo 41, também falo a respeito da qualidade dos ocupantes dos cargos públicos, justamente por essa razão. Se o ocupante do cargo público não tiver as qualidades pessoais necessárias para manusear corretamente os recursos que não lhe pertencem, esses recursos certamente serão mal empregados. Poderá até não ser corrupto, não desviando os recursos para si ou para outrem, mas pode ser incompetente, não sabendo como empregar bem os recursos advindos da arrecadação de tributos. Para o Estado de Direito, se certificar que as verbas arrecadadas estão sendo corretamente empregadas, ou seja, com eficácia e eficiência, existe a auditoria. Os principais objetivos da auditoria é detectar e prevenir as fraudes. A auditoria pode ser interna, realizada por técnicos da própria empresa ou órgão do governo, ou externa, por empresa especializada e reconhecida de auditoria, independente, 100% isenta, contratada para certificar a lisura do processo de gasto das verbas governamentais.
Conceituando de forma bem simples a auditoria, podemos dizer que é o exame de contas com vistas a certificar a sua exatidão. Aqui o termo contas é o recebimento de valores e o seu gasto. Com base na segunda pergunta que formulei, qual é a real utilidade dos tribunais de contas neste país, cabe outra pergunta subsequente. Qual a lisura da verificação de contas de um governo por um tribunal composto de políticos que não conseguiram a sua reeleição, de mulheres de políticos que nada entendem de auditoria, de apaniguados políticos que estão ali muito bem remunerados para não verem irregularidades do seu padrinho, que o indicou para o cargo, etc. Coloco aqui o etc. para mostrar que deve existir muitas outras coisas que ocorrem e nós não sabemos. Logicamente, existem técnicos subordinados a essas pessoas que devem fazer um trabalho correto. Mas são os conselheiros desses tribunais que votam e decidem o que deve ser feito. Para haver um mínimo de confiabilidade nesses tribunais, deveriam ser compostos exclusivamente de técnicos concursados que emitiriam pareceres periódicos e céleres. Mas, se fosse assim, não seria interessante para os políticos inescrupulosos. E também esses tribunais não serviriam como armas contra governantes eleitos que não pertencem ao espectro político de quem assume o governo. Assim, a coisa é feita para não funcionar como deve. É por essa razão que sou da opinião que esses tribunais deveriam deixar de existir e as contas dos governos deveriam passar a serem auditadas por empresas privadas, isentas, renomadas e livres de ingerência política. A auditoria é um processo antigo. Seus primórdios datam de 1314, quando foi criado na Inglaterra o cargo de auditor do Tesouro. Sua sistematização só veio em 1559, com a regulamentação do trabalho de auditoria das contas públicas. Porém, somente em 1756, durante a Revolução Industrial da Inglaterra, a expansão do capitalismo, é que ocorreu o grande impulso no processo de auditoria, graças ao surgimento das primeiras empresas com uso intensivo de capital. Atualmente, a auditoria expandiu-se muito e não mais se restringe apenas a verificações contábeis para detectar fraudes, passando a auxiliar a alta administração em processo de planejamento, na execução e controle de operações empresariais, na implementação de tecnologias gerenciais e como auxiliar nas investigações forenses, etc. E tudo isso pode ser aplicado ao setor público. Mas qual a ligação de um assunto tão técnico com as matérias tratadas aqui neste canal? Onde eu quero chegar? Meu objetivo aqui é fazer uma ligação entre a ética e o processo de verificação do gasto público. Não há um requisito específico para que o município tenha um tribunal de contas. Apenas alguns municípios têm. Já os tribunais de contas do Estado são órgãos estaduais que fiscalizam todos os municípios daquele Estado. O Tribunal de Contas é uma instituição que fiscaliza os gastos da administração pública, em conjunto com o Poder Legislativo. Hoje, são 33 tribunais de contas brasileiros, divididos em 3 níveis. A União, onde fica o Tribunal de Contas da União, nos estados, que são 26 capitais, mais o Distrito Federal, e em alguns municípios, na Bahia, Goiás, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. A remuneração de um conselheiro de Tribunal de Contas do Estado pode variar de acordo com esse Estado. Em novembro de 2024, por exemplo, o salário formal de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Roraima era de R$ 39.700. Já em relação à União, não há informações sobre a remuneração dos conselheiros do TCU.
mas é possível encontrar informações sobre remuneração de outros cargos do TCU. De acordo com o site Glassdoor, a faixa salarial de um auditor do TCU é de R$ 22.000 a R$ 32.000 por mês. Já o salário base anual médio de um analista administrativo do TCU é R$ 39.000. Assim, podemos deduzir que o salário de um conselheiro deve ser maior que o salário de um analista administrativo. Para ser conselheiro de um Tribunal de Contas, é necessário cumprir o que consta no parágrafo 1º do artigo 73 da Constituição Federal, ou seja, ter mais de 35 anos e menos de 70, ter idoneidade moral e reputação ilibada, ter notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros, contábeis ou de administração pública e ter mais de 10 anos de exercício de função ou efetiva atividade profissional que exija esses conhecimentos que foram citados. Os outros tribunais de contas perdoem-me essas pausas, porque ainda estou me recuperando da gripe que eu tive. Bom, continuando. Os outros tribunais de contas devem seguir essa regra. Porém, no artigo 75 da Constituição, que estabelece a aplicação dessas normas para outros tribunais, consta a seguinte expressão: no que couber. Isso abre margem para uma gama de distorções que existem hoje. Eu penso que algumas normas legais podem ter um grau de generalidade para que sejam aplicáveis durante um longo período, mas outras, como essas, que contêm esses tipos de requisitos, devem ser absolutamente rígidas. Desta forma, jamais poderia ter no seu texto a expressão no que couber, porque isso fará com que a norma que estabelece condições passe a ser discricionária. Mas, como se trata de um agente público, há também outros requisitos de um cargo público. Entretanto, na prática, sabemos que não é bem assim. Então, eu pergunto: todos os conselheiros dos tribunais de contas do país cumprem esses requisitos constitucionais? Por exemplo, atualmente, se tem notícias que esposas de políticos que não atendem esses requisitos que citei ocupam cargos de conselheiros de tribunais de contas, muito bem remunerados. O pior é que muitas vezes serão responsáveis por analisar as contas dos próprios maridos. Quanto às remunerações que eu citei, referem-se apenas aos salários base. Sabemos que nesses cargos há adicionais que fazem que as remunerações ultrapassem o teto constitucional. De acordo com a agência do Senado, no Brasil, o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, sua remuneração, é usado como teto para o pagamento de remunerações de serviço público federal e é referência para outras remunerações de cargos públicos no país. Atualmente, a remuneração de ministro do STF é de R$ 44.008,52, mas, de acordo com a lei, a partir de fevereiro deste ano, vai para R$ 46.366,19. O cargo de conselheiro de Tribunal de Contas é vitalício, ou seja, terá aposentadoria compulsória somente a partir dos 70 anos de idade, de acordo com a Constituição Federal. Assim, se a função principal de Tribunal de Contas é auxiliar os gastos, se a função principal do Tribunal de Contas é auditar os gastos governamentais, jamais ele próprio deveria desrespeitar a norma constitucional em relação às próprias remunerações. Afinal, o termo teto significa um limite que não deve ser ultrapassado, seja qual justificativa for. Ou seja, o próprio tribunal já deixa de ter credibilidade.
Não tenho números aqui para fundamentar uma análise mais acurada, mas acredito que uma empresa séria, internacionalmente reconhecida, tendo uma reputação a zelar, seria muito mais eficiente, confiável e, o mais importante, o valor de sua contratação certamente deve ser menor em comparação com os gastos para manter estes tribunais de contas pelo país. Ainda mais agora, em que processos eletrônicos e inteligência artificial podem ser implementados para dar mais eficiência à verificação dos gastos governamentais de forma mais barata e, ao mesmo tempo, facilitar a certificação de que as verbas arrecadadas estão sendo corretamente empregadas. Agora podemos voltar às perguntas que formulei no início. Por que é importante auditar as contas governamentais? A resposta que eu dei foi por causa da natureza humana. Os exemplos que citei fundamentam essa premissa. Como eu disse no meu vídeo 42, não há ética no exercício da política, há interesses. Assim, jamais os políticos, em sua maioria, trabalharão para se prejudicar. Sempre trabalharão para se favorecer e se manter nos seus cargos. Não importa como. Aqui vale a expressão antiética que diz: os fins justificam os meios. Agora, quais são as vantagens de se utilizar uma auditoria independente, privada e confiável? Porque certamente gastaria menos recursos dos pagadores de tributos, seria muito mais eficiente e célere, seria extremamente confiável e imune a ingerências políticas, obrigaria os governos a serem mais eficientes, bem como corretos na relação aos gastos públicos, reduziria a corrupção a níveis muito baixos, ou seja, traria muitas vantagens para a população, inclusive porque atualmente a auditoria não se restringe à parte contábil, porque também irá auxiliar os governos a utilizarem procedimentos administrativos modernos, eletrônicos e eficientes. E, principalmente, seria a melhor e mais eficaz ação contra a corrupção. Entretanto, de nada valerá um sistema assim se os desvios dos recursos comprovadamente criminosos, ou seja, por meio da corrupção, não forem exemplarmente punidos, com a perda de bens e com a prisão. Trago aqui um princípio que foi apresentado por Cesare Beccaria no seu livro Dos Delitos e das Penas. Beccaria disse o seguinte: não é o tamanho da pena que inibe o criminoso a cometer crimes. Será a certeza da punição que inibirá o crime. Então, a corrupção neste país retrocederá com a mudança das leis de execuções penais, determinando o cumprimento integral das penas aplicadas pelo Judiciário. O sistema penal brasileiro tem por objetivo a reintegração social dos condenados. Esta é a razão da pequena parcela de pena em regime fechado de uma condenação. Porém, atualmente, as penitenciárias são verdadeiras universidades do crime, porque estão dominadas por organizações criminosas. O sistema atual é reconhecidamente ineficaz. Assim, com base no princípio de Cesare Beccaria, o sistema penal brasileiro deveria mudar seu paradigma e passar a ser um sistema punitivo. A preocupação com os direitos humanos deve estar sempre presente, e o Estado deve construir presídios bem equipados para oferecer ao preso boas condições de habitação, boa alimentação e, em troca, o preso deve trabalhar para aprender um ofício com o apoio de alguma empresa que venderia o produto deste trabalho para pagar sua alimentação e a manutenção do presídio, podendo contratar o preso após o cumprimento da pena. Isso sim seria uma reabilitação social. O valor excedente produzido pelo preso deve ir para a sua família. Lembro que, hoje, no Brasil, na minha opinião, a corrupção em todas as suas formas, que já apresentei neste canal, é o maior mal que assola o país. Se reduzíssemos a corrupção a níveis
o Brasil a ponto de ficarmos na média da OCDE, por exemplo, que, de acordo com o mapa da corrupção divulgado pela Transparência Internacional em 2023, é de 66 pontos, ficaríamos junto ao Chile, em 29º lugar. Hoje, o Brasil tem apenas 36 pontos e ocupa a posição número 104 no ranking de 180 países avaliados. Mas creio que agora, em 2025, com o governo atual, o país já deve ter caído muito nesse ranking. Assim, acho que podemos verificar que um sistema de auditagem privado traria muito mais vantagens para a população por duas grandes razões. Reduziria muito a corrupção e economizaria muitos recursos dos pagadores de tributos. Concluindo, o trabalho realizado pelos tribunais de contas do país atualmente, ao meu ver, contraria diametralmente a ética estudada nesse canal, porque não respeita o esforço que a população faz diariamente para pagar tributos, cuja carga é muito alta. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, faça perguntas, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos sobre um tema igualmente atual, que é a ética e a propaganda governamental. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.